E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o Professor Pinguim, e nesse vídeo, assim como o vídeo da semana passada, mas diferente de todos os outros além desse, eu lembro que no próximo vídeo a gente vai ter o vídeo número 75. A minha intenção é a cada 25 vídeos fazer alguma coisa diferente. E para isso eu peço que vocês colaborem com ideias, com pedidos, com sugestões, com o que vocês querem ver para tornar o próximo vídeo especial. Já recebi algumas sugestões, mas a ideia ainda não está fechada. Se você tem alguma ideia, algum pedido de coisa que você queira ver, uma coisa diferente, um tema interessante, um formato diferente, tá aí essa oportunidade. Eu peço para vocês que colaborem ou aí embaixo com um comentário, ou mudando o protocolo do vídeo, aqui já no começo, ó, tá passando o meu e-mail e o meu Twitter, se vocês quiserem dar uma sugestão que só eu vou ficar sabendo. E voltando ao modus operandi tradicional dos nossos vídeos, vamos falar sobre matemática, sobre algum tema que mostra como a matemática tem coisas interessantes, coisas bonitas, coisas úteis. E vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada. Na semana passada a gente falou de derivadas parciais, que tem uma descrição bem detalhada no vídeo passado. Se vocês quiserem ver, vai ter um link lá embaixo. E aproveitando, ó, tá aqui em cima passando o cardzinho em cima de mim. E nós vamos dar continuidade a esse tema falando de um tópico chamado derivadas direcionais. E é um tópico que eu acho particularmente bonito. Se vocês estiverem correndo e não quiserem ver o vídeo passado, vamos começar fazendo uma recapitulação do que vocês precisam saber do vídeo passado para entender bem esse. Embora fique o convite, se vocês quiserem ver uma versão detalhada, dá uma olhada no vídeo passado. Bora lá? Vamos começar as novidades? Recapitulando o que nós vimos no vídeo passado. Na semana passada, a gente falou sobre um conceito que era inédito no canal, que são as derivadas parciais. E a gente falou dela de duas formas distintas. A primeira, com enfoque geométrico. Se você tem uma função de duas variáveis, z como sendo uma função de x e y, que é basicamente você tem algum ponto no plano xy, você consegue ter uma função que te descreve qual é a altura de um gráfico nesse ponto. Do mesmo jeito que a derivada era a inclinação da reta tangente, a derivada em x é a inclinação da reta tangente numa direção paralela ao eixo x. E a derivada parcial em y vai ser a mesma coisa para o eixo y. Visualmente, aqui nós temos um gráfico, um ponto marcado aqui embaixo no domínio, aqui em cima a imagem dele. A derivada em x vai ser a inclinação quando a gente pega na direção paralela ao eixo x, e vem a inclinação dele, que para esta reta, conforme o x aumenta, a altura z diminui, então essa derivada vai ser negativa, e a derivada em y seria pegar na direção paralela ao eixo y aqui, a inclinação da reta tangente passando por esse ponto, que em relação à altura dela, que vai subindo com o eixo z, ela é positiva. Esse desenho é o mesmo desenho copiado descaradamente do vídeo passado, onde tem até inclusive os valores numéricos. Uma segunda interpretação que a gente deu para as derivadas parciais é uma interpretação baseada em física. Se a sua função t de xy representasse a temperatura em uma região do plano. A derivada, quando a gente tinha uma função de uma variável só, ela também significava taxa de variação. Quanto varia a minha função se eu variar um tanto x? A derivada parcial em x vai representar quanto a temperatura varia, em que taxa, em que proporção ela varia se eu me deslocar no eixo x. Seria quantos graus Celsius por metro eu vario se eu caminhar nessa direção. E a derivada em y, a mesma coisa em relação ao eixo y. Ilustrando, aqui eu tinha feito um mapa de calor, e uma surpresa agradável em relação ao vídeo da semana passada. Antes eu tinha feito um mapa de calor usando azul para temperaturas mais frias e vermelho para temperaturas mais quentes. Eu descobri que dá para melhorar isso com o software colocando mais cores. E agora a gente tem azul, depois verde, depois amarelo, depois laranja, subindo até o vermelho, onde seriam as temperaturas mais quentes de todas. E considerando essa situação, se a gente partir de um ponto bem no meio dessa região desenhada, se eu caminhar na direção do eixo x, eu estou indo para uma região que vai aquecendo conforme eu ando. Então, a minha derivada parcial em x, a variação de temperatura pelo x, vai ser positiva. Se eu seguir uma direção para o eixo y, eu estou indo para regiões mais frias. Quer dizer que eu vou esfriar com o tempo e a minha derivada parcial, minha taxa de variação em y, é negativa. E a gente encerrou o vídeo passado com uma pergunta do tipo: beleza, mas e se eu caminhasse numa direção inclinada? Como fica a taxa de variação nesse caso? É aqui que começam as novidades desse vídeo. Vamos falar então do que acontece se nós temos direções novas.
Primeira coisa, eu vou trocar a função. No vídeo passado a gente usou uma função que as contas estão dando muitos números decimais, não inteiros, fracionários esquisitos. Eu vou usar uma função que, para os nossos cálculos, os números vão ser mais inteiros. E eu escolhi esta função. Se eu quiser saber a temperatura em algum ponto, eu pego as coordenadas do ponto, jogo nessa função, eu consigo dizer qual é a temperatura dela. É bem possível desenhar o gráfico disso usando o software e a magia da edição, usando o padrão internacional, que os azuis são as temperaturas mais frias, e aí ele vai subindo para os verdes, para os amarelos e laranjas, e no final os vermelhos são as temperaturas mais quentes. E vamos pegar o ponto de coordenada 5, 5, que é o centro desse pedaço desenhado, e começar com as coisas que a gente já sabe. A variação de temperatura em relação ao eixo x, que é a derivada da temperatura em relação a x. Pulando os cálculos para o vídeo não ficar muito longo, ele vai dar menos 10 graus Celsius por metro. Isso quer dizer que andando no eixo x, eu diminuo a minha temperatura numa taxa de menos 10 graus Celsius por metro. E a variação de temperatura em y, a derivada parcial de t em y, novamente omitindo os cálculos para o vídeo não ficar longo, vai ser 12, o que quer dizer que a partir deste ponto, conforme eu vou subindo, eu tenho um ganho de temperatura de 12 graus Celsius por metro. E vamos tentar ver o que acontece se a gente pegar alguma direção diferente. Para começar, eu vou pegar um vetor, que é o vetor de direção 2, 3. Isso quer dizer que ele é o vetor que tem 2 unidades no x, 3 unidades no eixo y, e eu quero saber o que acontece nessa direção se eu andar nela. Vou começar fazendo um desenho rápido. E agora a gente quer saber fisicamente quantos graus Celsius por metro eu vario a minha temperatura se eu caminhar nessa direção. A ideia para calcular a derivada na direção desse vetor, ou de qualquer vetor, ela é bastante intuitiva. Intuitiva a ponto de que se a gente tivesse, sei lá, algum cachorro que aparece em todos os vídeos que tenha raciocínio lógico apurado, ele poderia deduzir isso pra gente. Olha só, o Luke apareceu como se eu estivesse falando dele. E que da hora, ele já chegou com ideias. Muito bem, Luke, qual é a sua ideia? Por onde a gente começaria a fazer essa conta? Beleza, se a derivada em x era menos 10 graus Celsius por metro e a gente anda 2 metros, então a gente perde 20 graus Celsius. Beleza, tá certo, é um ótimo começo. Como é que a gente considera o y? Se a taxa em y era de 12 graus Celsius por metro e a gente anda 3 metros para cima, a gente no total ganha 36 graus Celsius. De novo, tá certo, faz bastante sentido. No total, a variação vai ser, se você perde 20 graus e ganha 36, a gente ganha 16 graus Celsius. Também está certo. Entretanto, a taxa de variação é uma taxa de variação por metro. Então é importante que a gente divida isso pelo total de metros caminhados. E isso a gente pode fazer usando o bom e velho amigo Pitágoras. Se o nosso vetor medir um x de comprimento, então a gente faz um rascunho rápido aqui, o nosso tamanho vai ser raiz de 13, e se a variação era 16 metros no total, mas a gente caminhou raiz de 13, então a variação por metro vai ser 16 dividido por raiz de 13 graus Celsius por metro, se eu andar nessa direção. O que a gente já sabia é que ia ser um número positivo porque a temperatura está aumentando quando a gente caminha nessa direção. Você está num tom mais azulado e está tendendo lá para a versão verde, amarela, onde as temperaturas são mais altas. Muito bom, Luke. Obrigado por ensinar a gente a fazer isso. Obrigado por participar. Algum último recado? Muito bem. A gente também ama esse cachorro. E olha só, o Luke também quer que vocês comentem para ver o que vocês querem ver no próximo vídeo de especial. Vamos generalizar o conceito, porque a gente viu em um exemplo, mas a matemática não é toda desenvolvida a partir de exemplo. Matemática é quase que a arte de pegar as coisas que acontecem e abstrair elas para que elas fiquem o mais gerais possíveis. Num caso geral, se a gente tem uma função que a gente sabe as derivadas parciais, tanto em x quanto em y, e quer calcular a derivada na direção de um vetor que tem uma direção a em x, b em y. O que a gente fez anteriormente era basicamente ver, puxa, se eu ando a derivada em x a cada metro que eu andar, eu vou andar a metros no eixo x, eu tenho a vezes essa taxa. Depois em y eu tenho b metros caminhados, cada um deles com uma taxa dada pela derivada em y. A variação total vai ser a soma dessas duas coisas. O deslocamento em x vezes a taxa em x, mais o deslocamento em y vezes a taxa em y.
Entretanto, e realmente eu não consigo fazer os barulhos de invocar trovões que nem o Luke. Para a gente ter uma taxa por metros, a gente tem que pegar isso e dividir isso pelo total de metros, dado por Pitágoras, raiz de A quadrado mais B quadrado. Essa generalização pode ser generalizada mais ainda se a gente pensar que, a princípio, a gente poderia ter 3 variáveis e uma coisa em 3D. Aí a gente precisaria saber, além das derivadas em x e em y, também em z, quanto eu vario a minha temperatura se eu for subir no eixo z. O nosso vetor vai ter 3 coordenadas. A taxa total, a gente deveria somar o deslocamento em z vezes a taxa em z. E o tamanho do vetor vai ser Pitágoras, mas agora com 3 coordenadas. Raiz de A quadrado, B quadrado mais C quadrado. Dá para melhorar isso mais ainda, generalizando essa generalização generalizada. Tenta falar isso rápido 3 vezes. Onde, se a gente tivesse uma função com qualquer número de variáveis, para isso a gente vai usar um negócio chamado vetor gradiente, que é representado por esse símbolo, que parece um delta de ponta cabeça. Ele é um símbolo matemático chamado nabla. Ele é um vetor, que a primeira coordenada é a derivada da primeira variável, a segunda coordenada na segunda variável, e assim por diante, até que a última coordenada é a derivada na última variável. E vamos chamar de V, coordenadas V1, V2 e V3, um vetor de direção. A derivada direcional é calculada da mesma forma que ela era antes. Você vê o deslocamento na primeira variável, multiplica pela taxa da primeira variável, mais deslocamento na segunda variável, taxa na segunda variável, mais vai somando, dividir isso pelo tamanho total. Dá para deixar essa notação mais compacta usando um negócio em vetores chamado produto escalar. O que, relembrando velhos hábitos, eu vou falar em algum outro vídeo sobre produto escalar e dar mais trabalho para o Pinguim do Futuro falar sobre isso. Não vai ser no próximo vídeo, porque o próximo vídeo é especial 75. E nessa notação compacta, a nossa derivada direcional ela é o produto escalar entre o vetor e o gradiente, dividido pela norma desse vetor de direção que a gente tenha. Uma consequência legal disso. Existe uma fórmula em geometria analítica para você fazer produtos escalares. Ele é o tamanho do primeiro vetor vezes o tamanho do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se a gente for substituir isso na fórmula de derivada direcional, o que era conhecido como produto escalar em cima ele vai ser a norma do vetor v, vezes a norma do gradiente, vezes o cosseno do ângulo. E esse vetor v, a norma está multiplicando e dividindo, a gente pode cancelar ela. Aí a gente tem que a derivada direcional é a norma do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo. Na prática essa fórmula é um pouco complicada de usar porque calcular cosseno de ângulo quando você está em 3D é um processo mais complicado do que usar a definição anterior. Mas uma coisa mais importante sai disso. De todas as direções possíveis que a gente pode ver para ver quanto é a derivada direcional, a direção em que a derivada é o maior valor possível é a direção do próprio vetor gradiente. Porque o vetor gradiente, o nome diz vetor gradiente. Ele é um vetor, ele também indica uma direção. E essa direção é a de crescimento máximo. Porque o cosseno vale no máximo 1, e isso acontece quando o ângulo é zero. Então, se o vetor v faz um ângulo de 0 graus com o vetor gradiente, você tem a direção que cresce o mais rápido possível. E dá pra gente fortificar esse conceito vendo uma aplicação visual disso. Para ficar um negócio mais visual, eu vou trocar simplesmente a palavra temperatura pela palavra altura. Vamos ter uma função que descreve como é a altura em relação a um ponto qualquer da base. Eu criei essa função que eu sei que o gráfico vai ficar bonito. Imagina que ela seja uma função que dê o relevo de alguma montanha. Se a gente está na origem, no ponto 0, 0, qual direção a gente deveria seguir para tentar chegar no topo da montanha do jeito mais rápido possível? A direção é a própria direção do vetor gradiente. Pulando os cálculos das derivadas parciais para o vídeo não ficar longo, esse vetor ele vai ser um vetor que tem coordenadas 16,4 quando a gente mede a partir da origem. O que, colocando o desenho aqui com o formato de mapa de calor, no caso o mais quente seria o mais alto, nós temos isso aqui como sendo o desenho do relevo da montanha. Os pontos mais quentes estão nessa direção. O vetor que tem 16,4 de inclinação é um vetor que tem 4 vezes mais no eixo x do que no y. Então ele é um vetor que, com exceção de falta de habilidade de desenhar, ele aponta para essa direção. A partir da origem não existe nenhuma outra direção que a sua altura varia mais rápido do que essa direção específica. O que fica confirmado por esse desenho. E esse conceito, por mais sutil que seja, ele mesmo gera diversas outras aplicações. Uma das quais eu quero tratar em algum vídeo no futuro, chamado método dos gradientes, mas que, como o vídeo já está ficando muito longo, eu vou parar por enquanto. Mas isso vai ficar para uma oportunidade próxima. Derivadas direcionais, elas têm essa pegada muito legal. Em situações práticas,
A gente raramente faz alguma coisa que a gente anda sempre na perpendicular, no eixo X exato ou no eixo Y exato. Na prática, raramente a gente faz as coisas com ângulos perfeitos de 0 ou de 90 graus. Isso dá uma ferramenta com que a gente calcule variações em direções oblíquas. Que é uma ferramenta importante, por exemplo, a gente está desbravando uma região nova, vai construir uma estrada onde ela não existe, e aí você tem o relevo natural. Existe uma inclinação máxima, existe uma inclinação mínima na qual você pode construir uma estrada. Porque a partir de um certo ponto, ou os carros não geram atrito o suficiente para subir, ou não é seguro descer. E essa direção ela raramente vai ser direção leste-oeste, que seria derivada em x, ou direção norte-sul, que seria derivada em y. Essa direção vai ser inclinada. E agora, com tecnologia de GPS, você não precisa mais ir fisicamente medir e ver quanto é a altura para ver se você pode construir ou não. A gente pode, através de simulações, ver pelo relevo onde é possível construir e onde não é possível construir. Isso dando só um exemplo rápido, existem várias outras aplicações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu vou deixar de novo aqui, ó, passando o meu e-mail e o meu Twitter. Além dos comentários do próximo vídeo, também sou professor, também dou aulas. Se vocês quiserem procurar para isso também, fiquem à vontade. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm algum amigo que está justamente estudando esse tópico da matéria, está lá perdido com derivadas, mostra o vídeo para ele. Se vocês tiverem alguém interessado, alguém que vai construir uma estrada e precisa ver a inclinação para o carro não derrapar, por que não? Mostra o vídeo, mostra o canal. É importante divulgar ciência, é uma coisa que a gente está precisando muito no mundo. Eu agradeço vocês pela presença, eu espero seus comentários e espero que o próximo vídeo seja de fato tão especial quanto eu gostaria que fosse. Obrigado por tudo, pessoal. Vejo vocês no futuro e fiquem bem. Até a próxima.